Império dos Elefantes. Um grupo de elefantes avança pela savana. São fêmeas adultas com as respectivas crias machos e fêmeas. É uma cena que anima estes bosques há mais de 1 milhão de anos. E agora, tal como então, algo está a acontecer no seio do grupo. Um jovem macho anda intratável. Luta e começa a mostrar o despertar da sua sexualidade, interessando-se pelas fêmeas suas parentes. Chegou à altura de ser forçado a sair do grupo familiar, ficando entregue a si próprio. O macho errante. Durante cerca de 15 anos desfrutou da atenção constante da sua progenitora e das outras fêmeas. Mas agora vai ter de cortar os laços com o seu grupo e entrar sozinho no Império dos Elefantes. As fêmeas vão ficar sem ele. Constitui um grupo reprodutor e agora que o jovem macho atingiu a maturidade sexual, a sua presença tornou-se indesejável. Qualquer acasalamento entre ele e uma fêmea sua parente iria enfraquecer o património genético desta família alargada. Tem de partir e procurar outros machos igualmente expulsos. É assim que têm procedido ao longo de 1 milhão ou mais de anos em que existem como elefantes modernos, distribuindo-se outrora pela maior parte de África. Um declínio natural, combinado com a pressão humana e as perseguições, reduziram significativamente as suas áreas de distribuição nos últimos 5.000 anos. O lugar onde continuam prósperos é no Botsuana, no sul do grande continente africano. Na sua maior parte, o Botsuana é um planalto 1000 metros acima do nível médio do mar, com vegetação esparsa no norte de arbustos, palmeiras e bosque. Os extremos anuais da estação das chuvas e da estação seca fazem deste espaço um lugar agreste para os elefantes. Mas o povo do Botsuana tem uma atitude positiva em relação à vida selvagem, proporcionando aos elefantes e a outros animais que aqui vivem uma relativa segurança. Mesmo para um elefante, andar sozinho é perigoso. Torna-se mais vulnerável aos ataques dos leões e hienas que se arriscam à falta de animais mais pequenos. A estação seca é particularmente difícil de atravessar. O alimento escasseia e um elefante enfraquecido é um alvo fácil para qualquer grupo numeroso de leões. Cerca de 1/3 de todas as crias dos elefantes morre durante o primeiro ano de vida, apesar da proteção do grupo familiar. Mas agora, com 15 anos, este jovem macho sobrevivente está completamente só. Precisa da companhia de outros machos e não será por acaso que os vai encontrar. Ele pode sentir a sua presença pelo cheiro. Talvez mais importante ainda, pode comunicar com eles por meio do som, à distância de vários quilómetros. As baixas frequências que os seres humanos não podem ouvir, mas que ligam os elefantes uns aos outros, estão para lá da nossa compreensão. Atirado do mundo das fêmeas para o mundo dos machos, inicia a longa jornada para a maturidade social.
Vai encontrar machos magníficos, 30, 40 ou até mesmo 50 anos mais velhos do que ele, pesando mais de 6 toneladas. Alguns deles têm o dobro do peso das fêmeas que antes o defenderam tão ferozmente. A presença do jovem macho não passou despercebida. A principal função dos elefantes machos é fornecerem esperma às fêmeas. Podem fazer isto desde novos, mais ou menos quando são expulsos dos seus grupos familiares. Agora, tomando lugar junto dos adultos, como jovens de baixa condição hierárquica, vão ter de esperar 20 anos até estarem aptos a competir com sucesso pelas fêmeas. Não há laços fortes familiares entre estes indivíduos, como acontece nos grupos de fêmeas unidas umas às outras por um interesse genético comum. Estes machos sem parentesco seguem estratégias individuais que permitam a cada um deles ser o progenitor do maior número possível de crias durante um período de 30 anos. Outros machos do seu império estão a tentar fazer precisamente o mesmo, mas à maneira de cada um. Os leões cooperam para tomar as leoas à força. Procurando novas oportunidades de acasalar, penetram no território de um grupo, expulsam os machos residentes e matam-lhes as crias. Irão substituí-las por crias suas e defendê-las-ão contra outros machos. Por outro lado, um babuíno macho pode deslocar-se entre grupos estabelecidos de fêmeas e das suas crias. Durante a sua estada temporária, vai gerar tantas crias quanto as puder. Mas como outros machos estão a fazer o mesmo, nenhum deles sabe qual é a sua própria descendência. Um meio muito útil para fazer com que todos os machos aceitem e defendam todos os jovens do grupo. As impalas macho vivem em grupos de celibatários. Aqui no Botsuana, por volta do mês de março, no fim da estação das chuvas, como a lua cheia desencadeia a ovulação nas fêmeas, os machos são levados a entrar em ação com manifestações de força. Durante 3 semanas frenéticas, os machos munidos de armações competem pelos melhores territórios, lutando para conseguir o maior número de fêmeas com as quais possam acasalar, abandonando-as depois. O Kobo Lechwe em plena luta para pôr os seus rivais no lugar. Enquanto os seus parentes antílopes, as impalas, ocupam terra seca, os cobos preferem a água. Acasalam no começo da estação das chuvas e as suas crias nascem no meio da estação seca quando a água é pouco profunda. Uma boa maneira de evitar que se afoguem é de lhes proporcionar vegetação seca onde se escondam dos predadores. Quanto aos elefantes, o jogo do acasalamento é muito diferente. Os machos não têm territórios e o seu sucesso reprodutor é determinado pelo tamanho. Quanto maior, melhor. E como os seus corpos e presas continuam a crescer durante toda a vida, são os possuidores das maiores presas que conseguem copular mais vezes. Os machos podem juntar-se em grupos dispersos de todas as idades. Assim há uma constante competição entre eles para avaliarem o tamanho, o peso e o comprimento das presas.
Aqui, um jovem macho, à esquerda, submete-se a um macho sénior, pondo a tromba na sua boca. É um gesto de não agressividade, uma espécie de informação trocada, na qual um garante ao outro que não está à procura de problemas. Um bando de gansos de bico nudoso instala-se numa pequena lagoa, onde os elefantes machos estão a resolver algumas das suas divergências. Os gansos pouco se interessam pela gigantesca presença de dois machos de 5 toneladas numa pequena luta pelo poder. Têm vindo a fazer isto desde há 20 anos, quando deixaram o grupo familiar. Mas agora, quase com 30 anos, estas lutas pelo poder assumem um novo significado. Estão a aproximar-se do pico das suas condições sexuais e físicas. E isto significa que podem começar a competir seriamente pelas fêmeas. Estes desafios de forças constituem o meio de subirem na escala hierárquica. A idade e o tamanho são a chave para um acasalamento bem-sucedido. E na ausência de fêmeas, como aqui, estas lutas entre dois pesos pesados podem durar horas e até dias. E eis que um deles desiste. Mas não se afasta o suficiente para impedir que o mais forte tire partido da sua estreita vantagem. Tudo está terminado, pelo menos por agora. E a dominância do macho vencedor é também respeitada pelos outros dois na margem da lagoa. Como os machos não permanecem em grupos fixos, as exibições de força são necessárias para manter a ordem no meio de estranhos. Os machos mais velhos podem consumir o melhor alimento, beber e tomar banho para conservarem a sua excelente forma física, um fator importante quando se trata de conquistar fêmeas. Beber torna-se fácil graças à tromba. A combinação de nariz e lábio superior estende-se por mais de 2 metros da boca do elefante e sorve 30 litros de água de uma só vez. Compare-se com a girafa, o mamífero terrestre mais alto, cuja cabeça tem de descer 5,5 metros até à água. Os gansos de bico nudoso não notam a presença dos mamíferos terrestres mais pesados e mais altos do mundo. Andam ocupados nas suas vidas. Os machos, com uma excrescência de pele no bico, estão a começar as suas próprias lutas pelas fêmeas.
macho vencedor irá acasalar com várias fêmeas. O vencido tem de seguir em frente e tentar a sorte no outro lado. O seu poder de voo dá a estas aves a liberdade de atravessarem a região alagada rapidamente. Mas os elefantes têm de andar muito, cerca de 150 mil quilómetros durante toda a sua vida, o que corresponde a dar 4 vezes a volta ao mundo. Uma tarefa nada fácil para um animal que pode pesar mais de 6 toneladas. O progresso é lento, mas constante. Os grupos de celibatários variam em número de elefantes. Os machos podem vaguear sozinhos ou, mais tipicamente, em grupos de 15. Ocasionalmente, os grupos juntam-se, aumentando o seu número até 150 e caminhando pelo mato. A erva é um dos seus alimentos favoritos. Cada macho precisa de ingerir entre 150 a 200 kg de vegetação por dia. O abelharuco carmim, um colorido consumidor de insetos com 30 cm, também gosta da savana aberta. Na ausência de poleiros, o que há de melhor do que uma boleia no dorso de uma grande abetarda de passagem? Daqui, os abelharucos podem fazer pequenas incursões para capturar insetos, particularmente os desalojados pelas pesadas patas da abetarda. Quando o sol se põe na savana, muitos animais se retiram para uma noite de sono. Os elefantes são exceção. Comer, beber e refrescar-se consome muito tempo. Por isso estão ativos durante a maior parte das 24 horas do dia. 3 ou 4 horas de sono é tudo o que precisam. O anoitecer é a fase favorita para uma visita à água, uma oportunidade para se socializarem, refrescarem e saciarem a sede de um longo dia de poeira. Não é invulgar que elefantes machos sem parentesco entre si formem pares unidos por laços fortes. Um jovem macho pode ligar-se a outro de uma posição social intermédia e, embora os dois possam fazer parte de um grupo de celibatários, muitas vezes alimentam-se e bebem juntos a alguma distância do grupo principal. A visita à água ao fim do dia é apenas uma curta pausa na sua alimentação. Têm de continuar a comer, compensando assim a incapacidade para digerir a grande quantidade de fibras celulósicas que se encontram nas plantas. 1/3 de tudo o que consomem passa através do seu aparelho digestivo sem ser digerido. Por isso alimentam-se durante 16 horas diárias, acumulando uma grande quantidade de vegetação. A noite africana está cheia de predadores, particularmente leões.
Mas os grandes elefantes machos estão a salvo. Para eles, escolher alimento à noite não é problema. A visão do elefante não é muito boa e de pouco lhe serve no escuro. Por isso alimenta-se e comunica por meio dos seus fenomenais sentidos do olfato, do tato e do ouvido, emitindo uma série de sons que podem chegar a quilómetros de distância através do ar noturno. Se de facto os elefantes dormem, fazem-no provavelmente de pé. Um dos machos tem um ferimento cicatrizado numa pata. Numa cria, um ferimento como este pode ser fatal, deixando-o à mercê de ataques dos leões e das hienas. Mas agora a desvantagem não constitui grande problema, tanto mais que a lentidão do passo do grupo lhe permite acompanhá-lo sem esforço. Um esquilo arborícola, para os quais os predadores são um grande problema durante toda a vida, as aves de rapina do ar e as serpentes nas árvores. Há também serpentes no solo, onde os esquilos se aventuram para apanhar sementes caídas, desenterrar raízes e procurar pequenos insetos. É uma vida frenética, queimando e recolocando energia desde o amanhecer até à noite. E a víbora de Ariete está esfomeada. Embaixo, no solo, a visão do esquilo está parcialmente obstruída enquanto se alimenta entre as folhas caídas e as ervas. A víbora, com 1 metro de comprimento, é altamente venenosa. Uma dentada significa a morte. Quando desliza lentamente para se aproximar do alvo, é quase como andar sobre as costelas por baixo da pele escamosa. Prova o ar com a língua, captando os sinais químicos que lhe digam onde e a que distância se encontra a presa. Mas o esquilo faz parte de uma equipa. Vencida pela ação cooperativa dos esquilos, a víbora de Ariete retira-se para a sombra. Ficaria sobreaquecida ao sol e precisa de arrefecer. A tromba do elefante é um dos órgãos mais versáteis do reino animal. Não contém um único osso, mas sim 6 pares de músculos principais que se subdividem mais de 100.000 vezes para lhe darem a força bruta e a destreza de um dedo. A tromba compensa a falta de flexibilidade do corpo gigantesco, desempenhando um vasto leque de tarefas diárias. Entre elas, colher o alimento. Os elefantes preferem alimentar-se perto do solo, arrancando ervas e pequenos arbustos sem muito esforço. Mas durante a estação seca, o único alimento verde está nas árvores e é então que a tromba, com 2 metros, prova o que vale.
Estas folhas estão a 6 metros do solo, fora do alcance até da girafa mais alta. E contudo o elefante apanha-as, apesar do esforço extra requerido. Ao longo dos seus 65 anos de vida, um elefante macho mastiga mais de 3.000 toneladas de vegetação. Isso representa um enorme fardo para os dentes que têm de durar todo esse tempo. 2 dos molares mastigadores são visíveis de cada lado da língua carnuda do elefante. Há algo especial na dentição dos elefantes. Em vez de 24 dentes alojados nas mandíbulas ao mesmo tempo, aparecem conjuntos de 4, um depois do outro, sendo cada conjunto maior e mais difícil de se gastar do que o anterior. A fim de acompanhar o ritmo de crescimento do elefante, os primeiros 4 conjuntos de dentes são substituídos até aos 25 anos. O quinto, aos 43, e os maciços sextos e últimos molares, cada um com 20 centímetros de comprimento e 7 de largura, pesando 4 quilos, servem o elefante durante os últimos 20 anos da sua vida. As presas são também dentes incisivos modificados que crescem toda a vida e nunca são substituídos. Num grande macho, podem ter pelo menos 2 metros de comprimento e pesar 80 quilos. O som de ramos a quebrar atraiu a atenção de outro macho. É uma boa maneira de se manterem em contacto quando se dispersam pela savana enquanto comem. Mas também comunicam de um modo mais subtil, com sons de baixa frequência inaudíveis para o ouvido humano. Só na década de 1980 é que os infrassons foram identificados como uma parte vital das vocalizações dos elefantes. Os sons de baixa frequência atravessam melhor os espessos arbustos do que as altas frequências e com isso os elefantes podem coordenar os seus movimentos e responder às necessidades uns dos outros, mesmo quando estão separados por muitos quilómetros. Os elefantes podem ser muito destrutivos, mas as árvores onde deixam a sua marca recuperam o melhor que podem. Algumas voltam a crescer muito rapidamente. Outras acumulam nas folhas substâncias de sabor desagradável, como os taninos. Outras ainda, como as acácias, desenvolvem uma formidável quantidade de espinhos para impedirem as suas folhas novas e suculentas de serem consumidas. Com a sua rede de espinhos defensivos, a acácia torna-se uma fortaleza viva. Muitos animais pequenos procuram a proteção dos seus ramos. Por sua vez, são seguidos pelos seus predadores. A mamba preta é um deles. Sendo uma das serpentes mais venenosas de África, desliza facilmente os seus 4 metros de comprimento por entre os espinhos. Tal como a víbora de Aride, aproximando-se do esquilo, também a mamba usa a língua para captar sinais químicos trazidos pelo ar. Quando a língua entra e sai da boca, as mensagens químicas são transferidas para um lugar sensível no interior da boca, o órgão de Jacobson, que as decifra e desencadeia a resposta. Continua em frente ou vai e procura algures. Algures parece uma boa ideia. As girafas gostam de colher folhas de acácia, mas não são desencorajadas pelas serpentes, embora venenosas.
A girafa pode esticar a cabeça numa linha reta desde o pescoço, permitindo-lhe alimentar-se bem no centro da acácia espinhosa. A sua língua com 40 centímetros rodeia as folhas e os lábios são tão coriáceos e fortes que mal sentem os espinhos aguçados. A mamba tem de decidir entre atacar ou ir-se embora. Não pode ingerir a girafa e utilizar o veneno desnecessariamente seria um desperdício. A melhor opção é aproveitar o facto da girafa estar ocupada e fazer uma deselegante mas eficaz retirada para outra árvore. Ser o mamífero terrestre mais alto tem as suas vantagens. As girafas podem chegar aos ramos a 5,5 metros de altura, muito fora do alcance dos outros herbívoros, exceto do elefante, é claro. As suas crias são tão vulneráveis aos leões, hienas, leopardos e até mesmo crocodilos que mais de metade não ultrapassa o primeiro ano de vida. As sobreviventes aprendem a colher as folhas nos ramos mais baixos. Mas porque estas folhas são também consumidas pelos antílopes, precisam do leite materno durante pelo menos um ano. São precisos 10 anos para alcançarem a altura dos adultos e se alimentarem num mundo que é virtualmente apenas seu. Outro tipo de acácia protege as suas folhas crescendo até aos 15 metros, colocando-as fora do alcance da mais alta girafa ou elefante. Mas os babuínos são excelentes trepadores e para eles a altura não é problema. Porém, não estão aqui para comer as folhas, mas sim a sua produção de sementes da estação seca. A acácia produz milhares de sementes em vágeas carnudas, garantindo assim que nem todas sejam consumidas. Para os babuínos, é uma safra anual a não perder. Enchem os estômagos bem longe do alcance dos seus predadores que vivem no solo. Chovem sementes de acácia. Uma fêmea com uma cria encontra abundância de alimento no solo. Aqui embaixo estão vulneráveis. Os que estão por cima são barulhentos e podem ser vistos de longe. Não vale a pena lutarem nem recorrerem a hierarquias por causa do alimento. Há fartura para todos. Mas, mesmo assim, estar em cima de uma árvore durante muito tempo tem os seus contras. A aproximação de um predador é algo a que os babuínos estão muito acostumados. Alimentam-se em áreas abertas no solo durante a maior parte das suas vidas, rodeados por leões, leopardos, hienas e chacais, e todos eles os atacariam se tivessem oportunidade. Mas raramente o fazem. Os babuínos machos, com as suas poderosas mandíbulas e caninos com 5 centímetros, são ao mesmo tempo velozes e determinados. A súbita mudança de ritmo da leoa é alarmante. Está demasiado perto e os babuínos estão nervosos. Para piorar as coisas, deitou-se precisamente por baixo deles. Pior ainda, não está sozinha. Mas o objetivo dos leões, ao que parece, não é atacar os babuínos.
E não são só os leões que têm o acasalamento em mente. Um elefante macho, no pico das suas condições físicas, está também pronto. Pode não ser o mais velho dos celibatários da vizinhança, mas tem uma clara vantagem. Está no cio, com o sangue carregado de testosterona, a hormona masculina. Perto, a matriarca de um grupo de fêmeas não esquece a sua condição. Uma das suas fêmeas está também em condições de acasalar, e como o período fértil das fêmeas dura apenas alguns dias, é importante para ela copular rapidamente. O macho testa o ar à procura da fêmea no cio e está também em contacto pelo som, emitindo ruídos surdos e respondendo ao chamamento das fêmeas nesta fase especial. A testosterona dá-lhe supremacia sobre os seus companheiros celibatários. A hormona torna-o agressivo e potente e lutaria mais violentamente do que se não estivesse no cio. A matriarca sabe disto e, se o macho não for desafiado por outro igualmente no cio, ela irá aceitar os seus avanços até à fêmea receptiva. Para o macho, o período de cio pode durar semanas ou mesmo meses, dependendo da condição física e da idade. Afasta-se dos outros machos, o que é uma vantagem para a fêmea. Garante ser um progenitor forte e saudável e reduz o desperdício de tempo das competições entre machos durante o curto período em que ela está receptiva. Ele segue o grupo de fêmeas a curta distância, ambos continuando a usar os sons e os cheiros para confirmarem as suas posições. Vai estar atento a outros machos no cio. Ainda pode ser desafiado por um deles, embora isso seja pouco provável. O seu pungente trilho de urina e os chamamentos especiais devem ter garantido que não haverá sérios rivais por perto. Um líquido viscoso escorre-lhe da glândula temporal por detrás do olho e o interior dos membros posteriores está impregnado de urina. Agora toma a posição atrás do grupo. A fêmea receptiva coloca-se imediatamente à sua frente e continua a emitir odores e sons que confirmam ser ela a fêmea receptiva à cópula. A matriarca afasta-se quando os dois começam a aproximar-se. Ele para frequentemente para cheirar a urina, colocando a tromba dentro da boca, onde um receptor especial detecta o equilíbrio das hormonas da fêmea. O macho já passou por tudo isto. Tem agora mais de 40 anos e entrou no cio pela primeira vez há uns bons 10 ou 15 anos. Mas nessa altura, os períodos de cio eram curtos e apenas induzidos pela presença próxima de elefantes fêmeas. E mesmo então, pode não ter acasalado com nenhuma delas. Mas agora, as coisas mudaram. Está no bom caminho para ser um macho sénior, a usufruir de uma posição de topo na hierarquia dos celibatários. A sua entrada anual no cio é sincronizada com as estações e durou o suficiente para acasalar várias vezes. Levado pelo instinto de gerar mais crias, o macho continua a sua lenta perseguição.
É provável que a fêmea receptiva do grupo seja filha da matriarca, dando a ambas um forte interesse genético na qualidade do macho pretendente. Enquanto um elefante macho produz milhões de espermatozoides viáveis diariamente, uma fêmea madura produz apenas um óvulo viável em intervalos de poucos meses até ficar prenhe. Depois disso, as exigências da maternidade significam que ela não voltará a ovular durante pelo menos 3 anos. Quanto maior, mais forte e mais determinado for o macho, melhor será a sua futura cria. A matriarca conduziu o grupo para fora da floresta, para a planície aberta. As emoções dos elefantes estão a começar a manifestar-se de modo significativo. As fêmeas cooperam na criação dos mais novos e agora que mais um desses preciosos indivíduos está prestes a ser concebido, todas parecem ter um sentido de ocasião despoltado, sem dúvida, pela proximidade do macho. Quando tudo está calmo, o macho executa o último movimento. A cópula dura menos de 1 minuto, mas durante este breve período foi transferido o esperma suficiente para o óvulo ser fecundado. Para maior certeza, o macho continua por perto durante vários dias, acasalando de novo até a fêmea deixar de estar receptiva. Não é do interesse de nenhum deles que o macho de baixa hierarquia tenha acesso a ela neste período crítico. Finalmente, o grupo de fêmeas volta à normalidade e continua o seu percurso. O macho, garantida a sua descendência, vai-se embora sozinho. Pode mesmo começar a sair do cio. Nesse caso, vai juntar-se a outros machos. Deixou de ser uma ameaça e não será desafiado por eles. Um elefante macho precisa de estar em boas condições para suportar um cio prolongado. E o macho de elevada posição hierárquica que teve acesso a melhor alimento poderá gerir melhor a sua capacidade reprodutiva do que os mais novos. Mas o período de cio tem um custo elevado. Na sua excitação, nas caminhadas em busca de fêmeas e nas lutas com outros machos, parece ter perdido o apetite. A sua condição física ressente-se. A testosterona no sangue diminui drasticamente e em pouco tempo torna-se num animal mais social e sedentário, com necessidade de aumentar o tempo de descanso e de alimentação. Pode levar meses a recuperar do esforço despendido. Mas é para acasalar que um elefante vive. O seu papel é fornecer espermatozoides às fêmeas que não sejam suas parentes. Isto dá origem a crias saudáveis. Mas para serem bem-sucedidos, estes dois precisam de viver o tempo suficiente que lhes permita ter as suas próprias crias. Este sucesso na reprodução é tão importante para os elefantes como para todos os animais dentro do seu império. Uma leoa acasalou com o macho que lhe matou as crias.
Agora cria as dele sob a sua proteção. Quando as primeiras foram mortas, ela quis acasalar rapidamente com o estranho, mas retendo os óvulos durante vários meses. Estava, na verdade, a dizer ao macho: se não ficares e não te estabeleceres no novo território, não serás o progenitor das minhas crias. Um grande babuíno macho defende as suas fêmeas e todas as crias do grupo, mesmo as que não são suas. Os babuínos fêmeas são bastante promíscuos e os machos, pelo sim e pelo não, protegem todos os jovens. O primeiro gnu do ano nunca conhecerá o progenitor. As suas hipóteses de sobrevivência dependem de nascerem muitas outras crias ao mesmo tempo, dando-lhe alguma segurança pelo número. Algumas fêmeas estão prenhes durante muito tempo e cada cria que nasce é preciosa. Uma girafa transporta a sua cria no ventre durante 14 meses e, embora a defenda ferozmente depois de nascida, ela pode ser muito facilmente morta durante o primeiro ano. É o elefante que tem a gestação mais demorada. A fêmea vai transportar a cria no ventre durante 22 meses. Depois será a experiência coletiva de várias fêmeas a orientá-la durante pelo menos os primeiros 10 anos de vida. Esta é uma fêmea jovem e irá ficar com o grupo. Em breve irá acasalar com o seu primeiro macho visitante. Mas quando se trata de um jovem macho, será expulso do grupo assim que a sua sexualidade amadurecer, a fim de evitar que acasale com as fêmeas suas parentes. Faltam mais de 20 anos de errância até o macho ser suficientemente grande e forte para aguentar as condições do cio tão respeitadas pelos outros machos e tão desejadas pelas fêmeas. Agora, depois de 30 anos a acasalar, um velho macho está perto do fim. Flanqueado por 2 machos jovens que em breve o irão abandonar, os danos causados pelo tempo são demasiado visíveis. Está cego de um olho, falta-lhe uma presa e a pele é fina como pergaminho. O 6º e último conjunto de molares está completamente gasto e só consegue mastigar erva macia. Mas os seus 65 anos tiveram uma vida bem-sucedida. Foi progenitor de 50 novos elefantes, muitos dos quais, por sua vez, também se reproduziram. A sua morte iminente será por causas naturais, um acontecimento raro para um elefante na África dos nossos dias. Tudo o que lhe resta é continuar a caminhada até ao ocaso da sua vida.